Daí eu fiquei pensando, cara, não, realmente, cara, as empresas reclamam das pessoas, ninguém quer trabalhar. Não, 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 só um pouquinho. Ninguém mais quer ser feito de trouxa. É isso. Ninguém mais quer ser feito de otário. E é isso, cara, a geração Z tá certa. Os pós-millennials estão corretos. E aí, pessoas, tudo bem? Esse é mais um Cortina Preta, eu sou o Fraga e já vou deixar aquele toque para olharem algumas coisas na descrição posterior ao vídeo, mas vamos direto ao ponto. Cara, igual o que vocês estão vendo aí, que deve estar remetendo a esse assunto sobre a geração Z, de fato. Eu, por muito tempo, relutei em afirmar isso e bater no peito e dizer categoricamente que eles estão certos, até um certo ponto, e eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Nós viemos de pais que faziam de tudo por uma empresa. E vejam bem, como eu entendo que as pessoas precisam de trabalho porque sem dinheiro elas não conseguem ir no mercado e comprar seu alimento, comprar casa, carro, não conseguem executar as operações que a vida necessita, então elas precisam trabalhar para alguém, quando elas não resolvem empreender. Eu entendo que existe um monte de tributação em cima do empresário e que também existe um monte de desconto na folha de quem é CLT. Então, assim, eu consigo enxergar os dois lados, até porque eu, de uma micro maneira, ou nano maneira, já empreendi um dia. Mas isso não vem ao caso. Só que agora eu precisei trabalhar por um tempo para uma empresa, né? E agora vem a parte onde eu entendo a diferença de geração, que é justamente a temática desse canal. É falar sobre as gerações e entender os desafios que cada uma enfrentou. Os nossos pais, que são filhos da geração silenciosa, os baby boomers, porque eles vieram pós o conflito mundial, né? Já os nossos avós, alguns deles vivenciaram ou viram alguma coisa ou eram criança, muito crianças, no período do conflito mundial. Não preciso dizer o que é, né? O que é o conflito mundial. Mas aí, pontuando, tivemos a geração silenciosa dos nossos avós e bisavós. Aí vieram os nossos pais, pais de millennials, que são pessoas nascidas ali entre os anos 50, mais ou menos, 45, 50. E aí veio a nossa geração millennial, que é os nascidos ali entre 80, 75 a 95. E tem a geração Z, porque os millennials não sabem, mas nós somos a geração Y. E o Z vem de Zoomers, porque é a galera que já pegou tudo com zoom, vamos dizer assim. A câmera digital tinha zoom, depois o telefone, nós não. Quem tinha zoom era só luneta, telescópio e assim vai. E eu não sei se é essa explicação coerente, tá? Mas eu fui ler sobre a geração. E hoje muito se fala, né? Eu vejo grandes empresários reclamando, ninguém quer trabalhar. Não, cara, ninguém quer ser feito de bobo. E agora eu vou discorrer do assunto aqui que vocês vão compreender, talvez alguns vão me dar razão, outros não. Cara, eu recebi uma proposta, né? Eu sabia que ela poderia ser temporária, ela poderia não se estender, mas a princípio ela teria uma variação de 1 a 2 meses. Dando certo, talvez se estenderia, talvez. Tá? E eu vim ciente disso. Aí me desloquei 200 quilômetros de onde eu de fato moro. Então, para quem tá vendo esse vídeo aqui com a mesma cortina, saiba que eu tô gravando num lugar completamente diferente. Só que daí eu trouxe a luz, trouxe o chroma key, que na verdade, né, é uma armação de chroma key com uma cortina blackout. E ela é grossa e ela ajuda também no som. Por isso que eu uso ela. E por isso o nome do canal é esse. Porque como ela é tão densa, ela ajuda na acústica. Tanto que assim, tem cachorro latindo na volta, tem passarinho cantando. Eu acho que vocês talvez não ouçam isso. Beleza? Dada essa informação, eu vim pra cá trabalhar e, cara, daí assim, o que tu espera? Eu tenho uma formação específica na área, né? Eu conheço um pouco dos equipamentos, falei pros caras, olha, eu tenho habilidade com tal equipamento e no outro nem tanto. Então, eu tenho que passar por uma integração e tudo. Aí vim, empresa linda, fantástica, bonita, tem mesa de sinuca, tem lá o Pebolim, Fla-Flu, que daí obviamente a empresa tem, mas ninguém usa aquilo, tá lá só pra bonito. E se forem usar vai ser numa confraternização de todo mundo tamanguaceado. E aí, agora vem os detalhes, aqueles periclitantes, eu adoro falar isso aí. Que são o seguinte, cara, um bando de cobra. Um ninho de cobra desgraçado. Tudo o quê? A maioria é geração millennium. Só que daí eles conflitam com a geração Z que tá ali trabalhando e que daí realmente os caras ficam lá coçando, sentadinho na sala e tal, né? E aí, cara, tu chega lá pra trabalhar
E tu não ganha instrução, não é feita uma integração antes, não te falam das coisas que tu precisa saber, te jogam lá com o equipamento e dizem que tu tem que fazer de tal e tal jeito. Assim, tipo assim, ó, total te vira. Não te dão os equipamentos que tu deveria ter recebido, ou seja, eles querem que tu vista a camisa da empresa, mas nem mesmo a camisa da empresa eles te dão. Eu tive que ir com as minhas roupas. Eu tive que ir com o meu EPI. Eu tive que ir com... Levei inclusive meu tripé, equipamentos, e hoje eu recolhi eles. Recolhi o tripé e recolhi também as minhas latas de spray. Né? Que, eu confesso, nem cheguei a usar. Né? Nada disso lá. Mas levei, que eu pensei, cara, vou fazer parte de um time, então, vou levar também o que eu tenho, vai que precisa usar, né? Não, não foi necessário, não utilizaram. Né? E aí é o seguinte, olha só, coisa curiosa. Eu botei o meu carro, na verdade não é meu, é da minha mulher, mas eu sempre digo assim, a gente enquanto está junto, a gente chama que é nosso, mas na verdade é dela, tá? Então o carro é dela, mas eu no momento estava usando. Aí eu, tive que passar por uma manutenção porque eu perdi a bendita da placa. Daí tem o vídeo aí que eu fiz pra vocês aí que vocês vai passar no card, vai estar na descrição desse vídeo aí a respeito da máfia da placa, né? Da indústria das placas aqui no Brasil, pra não falar outra coisa, que é um negócio ridículo. E os caras são, na verdade é um cara que é dono de tudo e uma empresa do lado da outra na mesma quadra, na mesma rua. É incrível. Tá, mas isso é um papo do outro vídeo. Eu fui lá, porque eu fiquei sem placa, né, na sexta-feira, me deslocando para outro lugar onde estava minha sogra e minha mulher. Aí, como a empresa não me ofereceu carro, aí é uma coisa, eles querem que tu trabalhe para a empresa, tu tem que levar tudo teu, inclusive o carro. Aí não tendo outro carro, aí eu, vou dar um jeito de arrumar o meu. Aí gastei uma cacetada de dinheiro para deixar o carro regular, para voltar até a placa. E daí é o seguinte, como era uma placa antiga, eu fui obrigado a trocar as duas. Não tinha, e eu, como a que eu perdi eu não consegui encontrar, o estrago foi pior. Tá, mas isso o papo tá no outro vídeo, tá? Beleza. E eu aproveitei o dia, já que eu já tinha perdido o dia, vou aproveitar e trocar a água do radiador completa. Beleza. Chego hoje para trabalhar e os caras, nós não vamos ficar mais contigo. E aí tu vem com aquele papinho xoxo, sabe? Que tu vê que é mentira na cara dura. Mas que é óbvio, a pessoa ela não quer falar as coisas que ela gostaria, ou ela não vai te falar a real que a empresa tá pensando, porque, sei lá, eles têm medo de ser gravado, tem medo que o cara vai lá e meta um processo. E, cara, posso dizer uma coisa, assim, bem na real? Cara, Deus tem muito mais a me dar do que a eu ir lá e querer tocar um processo na empresa e, sabe, tirar uma meia dúzia de pila que vai fazer falta pros caras, porque eles já estavam chorando ali para pagar 40 e poucos reais a mais. E de uma coisa ali que foi um erro de comunicação, mais um dos inúmeros erros de comunicação. Sem comentários. E aí eu pensei, não, cara, eu não vou tirar nada dos caras, não tem porquê, sabe? Inclusive fica aqui o registro disso. Desculpa bater no microfone, mas aí começa a dar coceira no meu nariz, né? Mas eu quero falar pra vocês que não venham... E outra, sabe? Cheguei na empresa hoje, vi lá o painel deles lá derretido de disjuntores. Aí na hora eu olhei e daí eu pensei, será que não tá acontecendo isso aqui justamente por uma justiça divina? Da empresa daqui a pouco, sei lá, ter dado isso, porque, cara, eu fui injustiçado. Eu nem sei o porquê eu fui desligado antes. O previsto era eu ficar de 1 mês ou 2. Eu praticamente trabalhei 2 semanas pros caras. Né? E aí me dispensaram. A parte boa, creio eu, é que vão pagar como se eu tivesse ficado o mês inteiro, pelo menos isso, né? Pra não me quebrar tanto. Só que hoje eu entendo, cara, a geração Z. E eu digo pra vocês que, cara, vocês estão certo. Por um lado, vocês estão certos, sabe por quê? Minha mulher também foi trabalhar numa empresa onde, cara, a comunicação era terrível. E pra tu ir falar com o dono da empresa, cara, tu tinha que pedir permissão até pra, sei lá, pra todos os setores, pra comunicar a rica chefia que tu tinha que falar com ele. E quando tu ia falar com o cara era estúpido. Aí eu tô falando do caso da minha mulher. Eu nem tive a oportunidade de falar com o dono. Né? Simplesmente daí um cara que não tem cargo de chefia nenhuma, um cara que ele não manda em ninguém, não é chefe de ninguém, que foi o mesmo cara que me indicou, ele teve que ir falar comigo. Nossa, meu, o dono da empresa não se deu o trabalho de vir falar comigo, nem falar o direito na contratação e nem falou comigo direito na saída.
E eu não passei por DP, por RH, nem porcaria nenhuma. Daí eu fiquei pensando, cara, não, realmente, cara, as empresas reclamam das pessoas, ninguém quer trabalhar. Não, 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 só um pouquinho. Ninguém mais quer ser feito de trouxa. É isso. Ninguém mais quer ser feito de otário. E sinceramente, se vocês, algum de vocês aí, da empresa que vocês sabem muito bem qual é, se vocês acham que a empresa tem razão nisso aí, com a visão que ela tem, nunca ela vai arrumar um cara, pessoas legais pra trabalhar. Porque o clima era de bosta. Chegava no lugar, uma pura de uma falsidade uns com os outros, o tempo inteiro. Falsidade assim, ó, extrema. De falar mal na cara, assim, bah, que tal pessoa é bababá, é horrível e tal, não sei o quê. E aí quando se vem, fulano e tal, tu vê, tudo sorridente, bacana, deu. Cara, eu não consigo ser assim, me desculpa. Se eu acho que a geração Z também tem isso, tá? Como eu tô bem no meio, né? Eu sou 87. Eu tô mais perto da geração Z do que da geração Baby Boomer. Aliás, tem a geração que é do onde o meu irmão se enquadra. Meu irmão é 78. Não, mas eu considero que ele também é millennial, né? Porque acho que é de 80 a 95. Mas eu enquadro ele porque ele é 2 anos só pra ser millennial. Mas é a geração anterior que eu não vou recordar o nome. Que é os caras que pegaram as coisas mais analógicas do que eu. Eu peguei tudo, né? Eu peguei o vinil, o VHS, a fita cassete, aquela de ouvir música, o CD. Aí a música virou digital, daí tava numa pendrive, quando viu tava na nuvem. Né? E, por exemplo, meu irmão pegou as coisas mais analógicas. Tu tinha o ampli, o amplificador, para daí dar mais potência no som, e aquilo tinha um painel de inox. Ele viu essas coisas aí mais pré-históricas. Eu vi, mas vamos dizer assim, eu vi quando já tava caindo de linha, né? Ele usou aquilo e tipo, era DJ com aquilo ali. Então, assim, coisas curiosas. E aí, hoje em dia, cara, isso aqui que é a moral, o Millennium, a geração Z, que é os de 95 pra frente, eles estão certo, cara. Eles chegam exatamente no horário, que daí tá lá, no contrato, tá dizendo, a empresa abre às 8. O cara chega exatamente às 8. E antigamente, o que se exigia? Não, o horário começa às 8, mas você tem que chegar 10 minutos antes, porque às 8 tem que estar no teu posto de trabalho. A geração Z, ela não acredita nisso. Não, tu combinou às 8, eu vou chegar às 8. Aí eu estarei no meu posto às 8h10. Ainda mais que tem muito millennium, aliás, muito geração Z e muito millennium também, que está trabalhando PJ dentro de PJ, que é uma empresa dentro da outra. Aí assim, por que tu vai cumprir um horário rigoroso se tu não é CLT? Se quando tu for mandado embora, tu sai com uma mão na frente e outra atrás. Então, cara, eu digo pra vocês, pela primeira vez eu vou ter que reconhecer a geração Baby Boomer, eles ensinaram pra Millennium uma coisa, mas nós, Millennials, estamos aprendendo com a geração Z uma outra coisa, que realmente eles estão certos, cara. A geração Z tá certa. Tu não tem que vestir a camisa da empresa, tem que vestir a tua. Tu vai vestir pra ti. Não existe isso de, tu tá derramando suor lá porque tu ama a empresa. Sabe por quê, cara? A empresa, ela faz escolhas. E nem sempre a escolha que a empresa faz é a correta. Porque às vezes ela fica com o puxa-saco, que é o cara que não produz. Que é o cara que na hora rói a corda. Aí, a hora que o cara tem um burnout, e aí ele precisa se afastar, a empresa tá lá, ó. É que nessa mesma empresa tem uma mulher trabalhando lá na faxina, que ela tá com câncer nos ossos. Sabe, a mulher tem que ir trabalhar, porque ela não tá aposentada, e aí, não sei lá se a empresa dá alguma força pra ela ou não, daí isso também eu não tenho, nem cabe a mim falar isso. Mas eu comento assim, era pra aquela mulher tá indo trabalhar, sendo que ela tem que se tratar de uma doença? Não, cara, ela tá frágil, ela tinha que tá recebendo apoio. Aí eu não sei se, claro, a empresa não é ONG para ficar ajudando, né? A empresa, ela é o que a gente tem, é uma mini ditadura. Uma pessoa manda, as outras obedecem. O problema é que essa empresa que eu fui, as pessoas que tinham cargos onde elas deveriam tratar a gente com a postura do seu cargo, não. Na hora de realmente elas executarem o que estava na sua função, elas diziam, não, tu tem que falar com o dono. Aí eu, mas peraí, tu é pago pra quê? Se tu não tá resolvendo, a hora que eu te pergunto uma coisa, daí eu tenho que falar com o dono. E aí o dono não falava comigo. O dono não me ligava, não me dava feedback, nunca me chamou na sala dele pra trocar uma ideia e tentar contornar antes de pegar e ó,
Aí em 2 semanas, que com certeza foi uma coisa que eu falei pra alguém e que foi distorcida, os caras me mandaram vazar. E aí hoje eu conversando com a minha mulher, quando eu voltei pra cá, né, nesse lugar que eu tô até os próximos 3 ou 4 dias, ela falou, cara, os caras são muito malucos, meu. E ela em nenhum momento ela gostou das atitudes da empresa para comigo. E a pessoa que me indicou, ela muito provavelmente acha essa empresa super legal, sabe por quê? Porque ele trabalhava num ambiente extremamente horrível antes. Ele trabalhava num lugar que era 10 vezes pior. Então, pra ele, quando ele chegou nessa empresa, ele, não, isso aqui eu tô no céu. Mas não, cara, desculpa, lamento te dizer, se tu tá ouvindo, tu sabe que é pra ti. Tu sabe que eu tô falando diretamente pra ti e pra empresa. Não, cara, esse ambiente aí do jeito que ele tá hoje, tá uma bosta. Tá horrível. Tu que acha isso melhor porque tu veio de um lugar muito pior. Eu já trabalhei em empresa com um clima melhor, onde as pessoas eram menos falsas, né? E é isso, cara, a geração Z tá certa. Os pós-millennials estão corretos. E é por isso que hoje tu vê o mercado contratando pessoas mais velhas. Tem jovenzinho e pessoa de cabelo branco. Aquele que está iniciando e aquele que teve que voltar para o mercado de trabalho lá porque não tem outra oportunidade. E, cara, como a gente está com a Agenda 2030 toque de caixa, e eu acho que eles vão implementar isso já para 2027 e 2028, então vai ter a tal da renda básica universal. Realmente, o cara não vai mais se preocupar em trabalhar para ganhar. Só que daí os caras vão inflacionar tudo, o que tu vai ganhar só vai dar pra tu comer e talvez vai ter que morar 4, 5 pessoas amontoadas num apartamento ou uma casa pra pagar aluguel. E é isso, cara, a vida tá arrumando pra isso aí. E é sem teoria da conspiração, porque inclusive a gente viu aí lista do P. Diddy e depois lista do Epstein. Né? E aí a gente começa a ver que realmente as teorias da conspiração, na verdade, são teorias. São coisas reais, são coisas factíveis. E é isso, cara. É isso que eu tenho pra complementar hoje pra dizer pra vocês que realmente os millennials fracassaram. Os baby boomers, que talvez são donos de empresa, não estão entendendo o que está acontecendo. E a geração Z viu assim, mas pra que eu vou me lascar pra ir lá trabalhar que nem um doido se eu não sei se o cara daqui a 2 semanas não vai estar de ovo virado e não vai me mandar embora por nada. E nem vai me dar explicação. Que foi o que aconteceu. E aí agora eu vi na prática o que eu ouvi a gurizada mais nova falar e eu olhava assim, deu, jovem, tu vai te lascar muito. E na real não, cara. Na real, agora eu tô vendo que quem se lasca é quem tenta ser bonzinho, quem tenta ser cordial, amiguinho dos outros. E é isso. E tenho dito. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.